retornando aqui aos slides, então, como que a gente pode medir ou calcular a resistência elétrica de um material, né? Temos duas leis que hoje em dia a gente conhece como primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, que têm características diferentes. Se a gente tem valores de tensão, corrente, potência, como na tabela que vocês entregaram lá no Moodle, né? Colocou lá, a tensão da geladeira é 100 volts, a corrente que passa por ela é 5 amperes, a potência é de 800 watts, enfim. Se você tem valor de tensão, corrente e potência, a gente pode usar a primeira lei de Ohm para calcular o valor da resistência de cada material, conhecer a resistência de cada material. Da mesma forma, se você conhece a resistência, você pode usar a tensão para descobrir a corrente, enfim. Tá? E se você não tem valor de tensão, corrente e potência, mas você conhece as características do material condutor, se você sabe, esse fio aqui é feito de cobre, esse aqui é de prata, para quem é de redes, deve já conhecer, né, que tem alguns processadores usam pinos para ter um contato melhor, uma condução melhor do sinal, de ouro ou de platina, eu acho. Então, dependendo de se você quer ter menos resistência elétrica para o processador funcionar mais rapidamente, por exemplo, você tem que ter um material que tem menos resistência. E se você conhece as características do material, você pode medir diretamente no material ou calcular a resistência com a segunda lei de Ohm. Tá? Então essas duas aqui que são as duas leis de Ohm que relacionam a corrente, tudo com a resistência do material. O George Simon Ohm também viveu praticamente no século XIX, finalzinho do século XVIII, mas grande parte da vida no século XIX, e foi um físico e matemático alemão, né? Então ele estudou com essas questões, e por isso que a gente atribui a resistência como primeira e segunda lei de Ohm pelas conclusões dele, né? Sobre a segunda lei de Ohm, eu não vou trabalhar nessa aula, ela vai ficar como material complementar. Vou disponibilizar alguns vídeos e textos lá no Moodle. Quem quiser estudar a segunda lei de Ohm, vai estar lá no material complementar. Aqui eu só vou falar da primeira, que é a mais comum, a que aparece mais em vestibulares, em questões assim, e então, para não gastar muito tempo no vídeo. Tá? Primeira lei de Ohm, muito simples, equação básica. Ela relaciona a tensão, voltagem, lá tantos volts, com a intensidade de corrente, em amperes, e a resistência dos materiais, em ohms. Então, olha aqui embaixo primeiro, se a tensão estiver em volts, que é no Sistema Internacional de Unidades, e a corrente estiver em amperes, a resistência é dada em ohms, em homenagem ao cidadão aqui, George Ohm. Reparem que a gente usa o símbolo ômega maiúsculo, o caractere, né, ômega maiúsculo, do alfabeto grego, porque o O a gente já usa para outras coisas, e ele pode ser confundido com zero também, a gente evita usar o latino, né, o O latino. Então a gente usa o O grego, que é o ômega, para designar valor de resistência. A equação não tem muito segredo, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, se você quer relacionar, eu tenho a tensão de 110 volts que passa uma corrente de 11 amperes. Qual a resistência desse material? É só passar a corrente dividindo lá para o denominador e você vai ter a resistência. Agora, se você tiver o valor da resistência e tiver o valor da corrente, você pode calcular qual a tensão necessária para funcionar determinado material. Tá? Então, esse tipo de equação que a gente usa. Tudo bem? É bem simples, né? U é igual a R vezes I. Não tem muito segredo aí. Tá? Se vocês forem procurar para estudar em outros lugares, talvez apareça assim, R é igual a U dividido por I, passando o I para cá, né? Ou I é igual a U dividido por R. Mas é essa mesma lógica aqui, URI. Tudo bem. Então, seguindo. E se eu misturo... Olha, aqui eu já coloquei tudo de uma vez no slide, podia ter separado, colocado por partes. Mas eu posso misturar essa equação aqui. U é igual a RI, que a gente acabou de olhar aqui, que é a primeira lei de Ohm,
com a equação da semana passada, lembra? De potência e tensão e corrente, equação do Pio lá, potência é igual a corrente vezes tensão. Se eu substituo uma coisa na outra, eu acabo tendo outras relações possíveis, misturando potência e resistência. Tá? Então aqui, potência, resistência e corrente ao quadrado, ou potência, tensão ao quadrado sobre resistência. No entanto, essas não são equações novas, tá? Eu só estou misturando a primeira com a segunda aqui. Imagina, ó, faz um exercício de imaginação. Se U é igual a R vezes I, eu posso trocar nessa equação aqui, do P, o U por R vezes I, já que ele é igual a R vezes I, né? Então ficaria P igual a I vezes R vezes I. I vezes R vezes I é esse P igual a RI quadrado aqui. Tudo bem? E se eu substituo o I, fica P igual a U quadrado sobre R. No entanto, basta saber essas duas aqui primeiras, que resolve qualquer problema. Unidades no sistema internacional, tensão volt, resistência em ohms, corrente em amperes, potência em watts. Perfeito? Então não tem muito segredo para calcular, são essas equações. Vamos fazer um exemplo aqui, voltando na lista do Jonathan, calculando a resistência de alguns aparelhos que tem na casa dele aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver qual que eu começo, a torradeira. A torradeira funciona com uma tensão de 127 volts e tem uma potência de 920 watts. Então, qual a resistência elétrica da torradeira? Resistência é igual a tensão quadrado sobre potência. Ih, peraí, mas eu não tinha visto essa equação, né? Alguém pode perguntar. Volta aqui atrás um pouquinho. Opa. Eu tinha a potência da torradeira e tinha a tensão da torradeira. Como que eu poderia calcular a resistência? Se eu tenho a potência e a tensão, e eu quero a resistência, então a resistência que está no denominador eu passo para cá no numerador, a potência que está aqui eu passo dividindo, então vai ficar R igual a U ao quadrado sobre P, que é o que eu estou usando aqui, né? Então a torradeira, U ao quadrado sobre P, 127 volts ao quadrado por 920 watts, dá uma resistência de 17,5 ohms. Sem muito segredo, tá? Ferro de passar, mesma coisa, só que o ferro de passar roupa da casa do Jonathan, ele funciona com 250 volts, então tensão 250 volts ao quadrado dividido pela potência de 1.200 watts dá uma resistência de 52 ohms. Perfeito? Por fim, dos três que eu tinha separado lá, o secador de cabelo, ele tem um problema, porque aqui está a potência total do secador, 2.300 watts, mas eu não sei, falta informação. Eu não sei quanto dessa potência é para o motor do secador e quanto dessa potência é para a resistência do secador. Então, não dá para a gente calcular, né? Porque ele tem dois aparelhos elétricos lá dentro. Tudo bem? Espero que sim, né? Fico perguntando se está tudo bem, espero que sim. Atividades da semana. Outro questionário lá, atividade remota 4, 3 ou 4 questõezinhas sobre lei de Ohm e resistência elétrica. Está lá no Moodle, então. E essa parte é obrigatória, tá? Como opcional, eu coloquei lá 2 simuladores, 2 applets das leis de Ohm, da primeira e da segunda lei de Ohm, para a gente brincar lá, aqueles simuladores interativos, né, que você pode aumentar a tensão, diminuir a corrente, aumentar a resistência, enfim, eu recomendo que vocês brinquem lá. Coloquei também uma videoaula de outro professor, tá, não é minha, sobre a segunda lei de Ohm, para quem quiser também explorar esse assunto. E, opcional também, participar dos atendimentos nas quintas, para tirar qualquer dúvida, fazer sugestões, enfim, tá? Lembrando, por fim, que semana que vem, a sexta semana, é a última do bimestre, a gente vai fazer alguma atividade também contando o ponto, mas um pouco mais longa, tá? Então, bons estudos e até semana que vem. Até mais.